O exercício 1, que aparece para mim aqui, poderia ter sido o último ou o segundo para vocês. Vocês sabem que estava de forma aleatória distribuídos os exercícios. É um exercício muito aberto, que cabia a vocês decidirem o que usar para falar sobre essas informações. Então tinha-se um texto que era o seguinte: no estado de Nova York, é permitido que bancos de poupança e investimentos vendam um tipo de seguro de vida chamado Savings Bank Life Insurance, o SBLI. O processo de aprovação consiste na subscrição, que inclui a revisão da proposta, verificação das informações médicas, possíveis pedidos adicionais de informações médicas ou exames, e o estágio de compilação da apólice, durante o qual as páginas da apólice são geradas e enviadas ao banco para entrega. A capacidade de entregar ao cliente, em tempo hábil, as apólices aprovadas é crítica para o banco no que diz respeito à eficácia desse serviço. Durante o período de um mês, foi selecionada uma amostra aleatória de 27 apólices aprovadas, e foram registrados os dados sobre o total de tempo em dias para o processamento. Estão aqui. Estão vendo que tem 27 registros, e esses 27 registros correspondem, então, ao dado sobre o total de tempo em dias para o processamento. O que você diria a um cliente que entrasse no banco para adquirir esse tipo de apólice de seguro e perguntasse quanto tempo leva o processo de aprovação? Você, como um especialista já aprovado em estatística trabalhando no banco, obviamente não ia pegar e mostrar para ele, é mais ou menos esses tempos aqui. Dá para você fazer uma compilação rápida aqui e dizer para ele o que demoraria em média, por exemplo, ou um valor de referência para se calcular um tempo de processo de aprovação. Então você poderia, por exemplo, como eu não especifiquei aqui, você poderia pegar e fazer a média. A média leva em conta todos os elementos. E aí você passaria a somá-los e dividir por 27, que são quantos elementos eu tenho aqui, e aí me dizer, olha, o tempo médio de aprovação é tal. Ou você poderia também pegar qualquer outra medida, eu não especifiquei, uma medida de referência, uma medida de tendência central. Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, a mediana, eu precisaria fazer o quê? Ordenar esses elementos e aí pegar o elemento intermediário. Como são 27 apólices, bastaria pegar 27 dividido por 2 dá 13,5, ou seja, o 14º elemento, 27 mais 1 dividido por 2 dá 14, eu pegaria o 14º elemento. 14º elemento dessa distribuição ordenada. Tá? E eu também poderia pegar o tempo modal, ou seja, aquele que mais ocorreu. Tudo bem que aqui não tem uma evidência tão grande, tá? Eu poderia desconsiderar, mas aqui ó, é visível, eu tenho 4,17 aqui. Né? Poderia. Não estou dizendo, ó. Você poderia dizer. E qual a interpretação disso? Você não vai falar de. Se você pegasse a moda, você não vai falar de tempo médio. Vai falar de tempo modal. Ou ainda, olha, a maior parte das aprovações, ou a que mais saiu até hoje, foi o tempo de 17 dias, por exemplo. Entendeu? E está correto isso. Porque você está utilizando uma medida característica que verifica a maior incidência ou a maior repetição de ocorrências. Tá? Eu vou fazer aqui o que provavelmente a maior parte de vocês fizeram, que é o tradicional. Tradicionalíssimo, que é a média. Então, vou pegar minha calculadora, me auxilia muito aqui, e fazer as continhas. Né? Por que geralmente a gente pensa em média? Porque a gente está muito mais acostumado com a média. Não é? E a média também é uma medida democrática, como eu já disse anteriormente, que leva em conta todos os elementos. Então aqui 73, mais 19, mais 16, mais 64, mais 28, mais 28, mais 31, mais 90, mais 60, mais 56, mais 31, mais 56, mais 22, mais 18, mais 45, mais 48,
mais 17, mais 17, 17, 91, 92, 63, 50, 51, 69, 16, 17. Alguém bateu aí? Bingo? Ninguém fechou a cartela? Então vamos continuar aqui com o jogo. 1.185 dias ao todo com essas 27 apólices. Se eu quero saber um tempo médio, divido por 27. Ou seja, o tempo médio aqui com uma casa de precisão, 43,9 dias. Sem nenhuma casa de precisão, aproximadamente 44 dias. Com duas casas de precisão, 43,89 dias. Então vejam que ainda tinha a questão da aproximação, da abordagem. Tá? Então todos esses são valores possíveis. Dúvidas quanto a isso, pessoal? Professor, Pois não? eu coloquei entre 43 e 44 dias porque eu não sabia se podia arredondar. Perfeito. Tá certo? É uma boa observação também. Sem problema algum. Tá correto? Tá bom. Claro que tá. Valeu. Imagina. Mais alguém, pessoal? Tranquilo, professor. Maravilha, obrigado, Felipe. Então vamos ao próximo. Tá vendo? Tá tranquilo, gente. Por que vocês ficaram apavorados? Até agora, tudo de boa. É que agora não tá na pressão, na turbulência, entendeu? É, imagina, gente, eu sei Sem que... contar que o pior não foi esse exercício, foi o outro. Foi esse daqui? Não, foi o terceiro. É que pra mim... Ah, o do cheques? Pra mim foi um pouco esse daí mesmo. Foi esse do cheques aqui? É, Esse do cheque. Eita lasqueira, não acredito. Tá bom, vamos chegar lá. Pior é o primeiro pra mim. Ah, é? Eu vou... Esse daqui eu achei que vocês iam matar porque na aula passada, antes da avaliação, falei verbalmente da resolução de um exercício, comentei com vocês, vocês mataram a pau que era mediana, que era um exercício muito similar aqui. Vamos lá fazer a leitura do enunciado. Uma pesquisa realizada em alguns hotéis do litoral norte de São Paulo teve o objetivo de identificar os preços praticados nas diárias da região. O resultado está na tabela. Com base nesses dados, qual o valor inicial da diária praticada pela metade dos hotéis mais caros? Então veja, eu quero saber a partir de qual valor começa a diária praticada por metade dos hotéis considerados mais caros. Se eu estou falando dos hotéis mais caros, metade dos hotéis mais caros, todos eles têm diária. Então, se eu estou falando de uma densidade de 61 hotéis, eu vou dividir esse número de hotéis ao meio, e eu quero saber qual é o valor de referência da diária cobrada por eles, a partir de qual valor está metade dos 61. Qual a metade? É a metade que cobra mais. Esse valor de referência, só uma medida de tendência central nos traz, que é a mediana. Quando eu divido o total de elementos em duas partes iguais e pego um valor associado a esse total de elementos, é a mediana. Não tem outra medida. A média leva em conta todos os elementos, a moda leva em conta os elementos que mais ocorrem, ou a faixa de valores que mais ocorrem, que não é o que faz a mediana. Então, aqui, para identificar a mediana, basta pegar total de elementos e dividir por 2, ou identificar a classe que está a mediana. 61 por 2, não precisava nem ter feito na calculadora, mas vamos fazer aqui, 30,5. Ou seja, eu tenho que ultrapassar 30,5 hotéis. Então na primeira classe aqui eu tenho 6 hotéis, não ultrapassei. Se eu somar a primeira com a segunda, 6 mais 18, eu tenho 24 hotéis, também não ultrapassei. E 24 mais 12 me dá 36 hotéis. Ou seja, a mediana está aqui nesta classe, de 80 a 100. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Ô, professor, queria só fazer uma pergunta um pouco aleatória. Quanto mais, por exemplo, nesse exercício, né, quando eu vou do 18 para 12,
vai para 36, fica um tanto quanto longe de 30,5. Quanto mais longe ele estiver do 30,5, mais o valor vai estar para a beirada das classes, mais próximo ao extremo maior da classe. Se o 30,5 estiver mais próximo da soma, onde você caiu com a mediana, ele vai estar mais próximo da beirada. Se ele estiver mais distante, ele vai estar mais distante desse número aqui, ou se você usar pouco para chegar na metade da classe que está mediana, ele vai estar mais próximo do começo do intervalo. Quanto mais elementos você usar daqui, mais você vai ficar próximo. Então daqui, ó, eu utilizei exatamente metade, não é? 6 mais 18 dá 24, 24 mais 6 dão 30, mais 6,5, né? Então eu utilizei um pouquinho mais do que a metade aqui, né? Aqui eu tenho 12, utilizei 6,5 para chegar no meio aqui, tá bom? Então dá quase exatamente aqui no 90. Tá quase. Tudo bem? Tudo sim. Era isso que você estava questionando, né, Luiz? Isso, exatamente isso. Porque aí Maravilha. dá para ter antes de fazer o cálculo, dá para ter mais ou menos uma noção de onde tem que ficar, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. Como eu falei sempre lá do início, a mediana é um cálculo proporcional aqui a quantos elementos você usa dessa classe, varrido de acordo com o intervalo que você tem. Ou seja, se eu utilizasse 6 de 12, utilizei metade. Então eu vou até a metade do intervalo. Como eu vou utilizar 6,5 de 12, então eu vou utilizar um pouquinho mais que a metade do intervalo. Né, que o intervalo aqui tem 10 de amplitude. Tá bom? Perdão. 10 de amplitude, nada. 20 de amplitude, né? Então, anda um pouquinho mais do que 10 aqui, que é o meio. Tá bom? Então vamos lá fazer a conta. Mediana é o seguinte. MD é igual ao começo da classe que eu identifiquei como sendo a mediana. Então, se eu identifiquei na terceira classe a mediana, então o limite inferior da classe que contém a mediana é 80, né? Porque aqui, se eu somar todo mundo, dá 36, que é maior do que o 30,5 que eu tenho nessa classe, que eu tenho como sendo o meio do intervalo. Então, está nessa classe. Então, 80 mais n sobre 2, metade dos elementos, 30,5, menos frequência acumulada anterior. O que é frequência acumulada anterior? Se a mediana está na terceira classe, a frequência acumulada anterior é essa daqui, ó. Então, o FAC é o 24. Então aqui 30,5 menos 24 dividido por 12. O que dá isso daqui? Dá os 6,5, que são o total de elementos que eu uso para chegar na metade. Vezes a amplitude do intervalo. Quanto que eu tenho de amplitude? Tenho 20, né? O que é amplitude mesmo? É a distância aqui, né? Do começo ao final do intervalo. H vale 20. Ao feito isso, basta desenvolver o cálculo. Mediana é 80 mais 6,5, que é a diferença de 30 menos 24, dividido por 12, vezes 20. E aqui, tanto faz a ordem que a gente faz a conta, né? Mediana é 80 mais 6,5 vezes 20 dividido por 12. 10,83333. Lembra que a gente já viu antes de fazer a conta que dá um pouquinho mais do que 90. E deu.
mediana aqui então, 90,83. Paro com duas casas porque eu estou falando de dinheiro. Então, com base nesses dados, qual o valor inicial da diária praticada pela metade dos hotéis mais caros? A partir de 90,83. A metade dos hotéis mais caros. Pratica a diária. Dúvidas, pessoal? Agora não mais. Boa, Felipe, boa. Agora não mais. Que bom, que bom, que bom. Não importa quando, né? Não importa, sim, né? Depende do referencial, né? Para vocês importaria o quando, né? Um pouco. Mas aí vocês sabem que meu processo de avaliação não se resume apenas ao resultado lá da notinha que vocês tiram, né? Então a evolução de vocês ela é registrada ao longo de todas essas etapas, inclusive nas correções. E vamos ao próximo. Esse aqui eu acho que não gerou nenhuma polêmica, né? Esse aqui foi tranquilo também. Esse é o exercício do Satanás que eu falei. Não acredito. Jeito. É. Não. Não, ainda botei dinheiro. Ó. Tudo bem que é cheque, né? Tudo bem que muita gente nem conhece o que é cheque, né? Geração que nasceu na parte de movimentação eletrônica, né? Não lida muito com cheque, né? Mas ainda existe. Né? E eu conheço, professor. É. Ah, então tinha que matar a pau, Geisa, que isso. Tá. O problema é que nem eu falei na pergunta para o senhor. É o começo da pergunta que ele fala de maio de 2003, que teve 17,6 cheques devolvidos por falta de fundo, e o total lá embaixo, que também, pelo menos a mim me lascou, né? O total de cheques sem fundo também bateu recorde de 3,27. Tá falando de cheque sem fundos no começo, dando um total, por que ele deu uma outra informação no final, né? Muito maior. É isso que me lascou. Vamos lá então, vamos deslascar todo mundo. Vamos ver. Levantamento da Serasa revela que foi recorde o número de cheques devolvidos por falta de fundos. 17,6 a cada 1.000 compensados em que mês? Maio. 2003. Em maio de qual ano? 2003. 2003. Então veja que aqui no texto eu tenho uma informação. 17,6 cheques a cada 1.000 compensados. 17,6 devolvidos a cada 1.000 compensados nesse mês, desse ano. Vamos continuar com o texto. A alta foi superior a 18% em relação ao mesmo mês do ano passado, ou seja, no quinto mês de 2002, ou seja, maio de 2002, foram registrados 14,9 cheques devolvidos a cada 1.000 compensados. Observem, vamos fazer um parênteses aqui, observem o gráfico que em maio de 2002 tem aqui, ó, 14,9. Teve aqui contexto. Mas bora, vamos lá. Em maio de 2003, voltamos para maio de 2003, o total de cheques sem fundos também bateu o recorde de 3,27 milhões. Ou seja, aqui o total em valor absoluto. Aqui em valor relativo. 17,6 devolvidos a cada 1.000 compensados. Justifique matematicamente se nos primeiros 5 meses de 2003, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, a cada 1.000 cheques compensados foram devolvidos em média 15,1 cheques. Bom,
Não tem nada demais, não é verdade? Se eu pego o mês de janeiro, a relação de cheques devolvidos a cada 1.000 compensados. Se eu pego o mês de fevereiro, relação de devolvidos a cada 1.000 compensados. Março, abril e maio, todos do ano 2003. Somo eles e divido pelo total de meses, que são 5. Eu encontro a média de cheques devolvidos a cada 1.000 compensados. Vocês não concordam comigo? Sim, professor. E eu acho que tem gente que não concorda. Tá emburrado agora com os braços cruzados. Não acredito que era só isso. Não aceito isso. Tô anotando tudo. Pode continuar. Vamos lá, então. Vamos lá. Tô me sentindo uma burra aqui, mas tudo Não, bem. não. Vamos lá. Não é burro, não. É só uma brincadeirinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Janeiro de 2003. Tá no gráfico. Pensar. Fevereiro de 2003. Tá no gráfico. Março de 2003. Tá no gráfico. Abril de 2003. Tá no gráfico. E maio, hein? Em algum lugar aqui falou nos primeiros meses de 2003, de acordo com o gráfico. Não, né? Não tem nada escrito aqui, de acordo com o gráfico. Tá falando aqui só isso, os primeiros meses de 2003, os primeiros 5 meses. Eu tenho informação do quinto mês? Óbvio que tem, senão não conseguiria fazer esse exercício. Aqui, ó. Por que eu não posso pegar do texto? Tá falando que é em maio de 2003. Por que tem que estar no gráfico para eu fazer a conta? Então aqui, a média dessa distribuição, todos eles estão na proporção de 1.000, ou seja, estão divididos por 1.000 compensados. Então eu não preciso nem olhar os 1.000 compensados. Basta ver a média de cheques devolvidos. 14,3 mais 14,3 mais 16,7 mais 16,2 mais 17,6 dividido por 5. Por que dividido por 5? Porque eu tenho 5 números, 5 meses contabilizados aqui os cheques devolvidos, ou a quantidade de cheques devolvidos em proporção. Então vamos lá fazer a média. 14,3. Vou fazer já vezes 2, porque é a mesma coisa. Que somar 14,3 mais 14,3 mais 16,7 mais 16,2 mais 17,6. 79,1 dividido por 5. 15,82. Então aqui isso dá uma média de 15,82 cheques devolvidos a cada compensados. Ou seja, afirmativa falsa aqui. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Mas, tipo, sempre eu coloquei, em vez de afirmativa falsa, eu só coloquei nos 5 primeiros meses, a cada 1.000 compensados foram devolvidos em média 15,82. Eu já estou justificando que é falsa, né? Sim, perfeito. Já está justificando. Não precisa expressar a afirmativa falsa. É uma das maneiras de escrever aqui, porque eu já justifiquei matematicamente, né? E estou escrevendo aqui textualmente a afirmativa falsa. Mas também você pode já dizer, olha, afirmar nos 5 primeiros meses de 2003 foram devolvidos em média 15,82 cheques, como está aqui. Tá ótimo, é a mesma coisa.
Eu entendo assim, tá bom? Beleza. Olha só o que o pessoal tá falando no chat. Não acredito. Vocês estão falando que foi proposital o Professor, Teams o travar. principal desafio aí era separar o trigo do joio, né? O principal desafio aqui era leitura e interpretação de texto, né? É olhar dentro desse contexto aqui, ter uma visão analítica das informações, buscar a informação que você necessita, tá aqui, ó. Você tem que buscar essas informações. 5 meses de 2003. Tá, aqui no gráfico você bateu o olho, já viu. Em 4. Onde está a outra? Você não pode substituir a quinta informação, ou quinto mês de 2003, por qualquer outro mês que você tem aqui disponível no gráfico, porque não é o que está sendo pedido. Então não tem validade, a não ser que coincidentemente tivesse algum valor igual aqui a 17,6. E nem tem. Então você veja que não tem como você confundir. Tá? Então realmente, Angel, a gente tinha que ficar atento para distinguir aqui o que era necessário do que estava aqui adicional, fazendo comparações e assim por diante. Mas não tinha nada proposital e não foi nada relacionado com o Teams, não. Não tinha nenhuma condição de associar ao Teams. Ah, não. Vamos combinar aqui com o Teams para deixar vocês desestabilizados. Todo mundo ficou desestabilizado, não tenho dúvida disso. Né? Mas a gente conseguiu contornar a situação e não gerar simplesmente uma expectativa e depois uma frustração por conta de um equipamento tecnológico. E a gente, tudo bem que ia causar uma alegria, uma euforia se eu prorrogasse a prova, tudo bem, mas vocês se dedicaram, vocês estudaram, vocês viram, vocês estavam preparados psicologicamente para fazer ela naquele momento, né? Então, acredito que tenha considerado todas as situações adversas, que vocês tenham tido relativamente êxito nesses desenvolvimentos aqui. Sem botar a culpa no Teams. Mais alguém, pessoal? Fazer algum comentário? Nada a declarar depois dessa resolução. Nada a declarar? Não, muito chateada. Veja assim, os procedimentos operacionais não são muito elucubrados, né? Não é a minha exigência nisso, né? É um contexto um pouco mais, tentando trazer um pouco mais ser mais realístico, né? Para que não fique só num tecnicismo. Calcule a média desses 5 valores. Né? Tudo bem, você vai saber calcular a média. Né? Mas aí você pode se indagar, mas onde que eu aplico isso? Só nas minhas provas? A média só serve para eu saber as notas das minhas avaliações? Não, você pode usar para qualquer indicador. Né? Seja no seu trabalho, seja para fazer uma estimativa, seja para o seu controle financeiro, seja para qualquer informação pessoal ou profissional que você tenha dados numéricos e queira fazer alguma associação entre eles. Média, moda, mediana, todas elas são importantes. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Então agradeço pela atenção.